Olá a todos, estamos mais uma vez aqui reunidos, frequentadores do Centro Espírita Deolindo Alves, aqueles que gostam de ouvir algumas palavras, de estudar. É uma satisfação podermos estar mais uma vez juntos, trazendo mais algumas palavras, alguns ensinamentos do nosso Mestre Jesus através do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos justamente no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e no item 12, que são os motivos da resignação. Bem, primeiro ele inicia, Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Jesus indica ao mesmo tempo a recompensa que espera os que sofrem e a resignação que os faz compreender o porquê do sofrimento como o início da cura. Vamos falar um pouquinho primeiro dessa questão que é o sofrimento. Eu estava assistindo uma palestra do Haroldo Dutra, e justamente ele estava falando sobre a dor, do que significa a dor para nós, em todos os sentidos. A dor emocional, a dor moral, a dor física e a absoluta necessidade de que ela exista nas nossas vidas. E que ele coloca de uma forma muito interessante que Deus, em sua sabedoria infinita, em sua perfeição, não tivesse trazido até nós esse sentimento, essas sensações, de qualquer forma, trouxe-as para o nosso bem. Em seu amor incondicional e absoluto, ele jamais faria algo que nos prejudicasse, que fosse negativo no sentido de atrasar a nossa evolução, de nos derrubar. E a dor muitas vezes tem esse sentido para nós, Ela pode aparecer das mais diversas formas. O sofrimento, ele pode surgir das formas mais inesperadas, mas sempre há um motivo. E é disso que fala um pouco essa lição em relação a essa resignação, ou seja, essa aceitação, esse entendimento das nossas aflições. E ele coloca: estas palavras podem ser também entendidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, visto que vossas dores aqui na terra são os pagamentos das dívidas das vossas faltas passadas. E essas dores suportadas pacientemente na terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis estar felizes por Deus reduzir vossa dívida, permitindo pagá-la no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Então nós, como já estudamos anteriormente, sabemos que temos as provas e as expiações. Então, quando falamos das expiações, sabemos que são aquelas situações ou as nossas passagens ou coisas que passamos ou trazemos em nós na forma de alguma enfermidade, de alguma deficiência, enfim, das mais variadas origens em função daquilo que já fizemos. Então, nós sabemos que as expiações têm a ver com, muitas vezes, um passado delituoso e, como já estudamos também, sabemos que se não tivéssemos cometido equívocos lá atrás, não estaríamos no mundo de provas e expiações, certamente. Então, nós estamos aqui nessa grande escola, nesse grande hospital,
para justamente tratar dessas enfermidades, entender essas dores, para que nós possamos dar passos seguintes. E ele nos coloca que Deus dá a oportunidade de antecipar essas dívidas. Então aí nós temos inclusive as provas, né? E inclusive aproveitando na questão 258 do Livro dos Espíritos, vem a pergunta: na espiritualidade, antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que acontecerão durante a sua vida? Resposta: ele mesmo escolhe o gênero de provas que quer passar. Nisso consiste seu livre-arbítrio. Então notem que aqui nós estamos falando das provas, daquelas escolhas que fizemos antes de retornar e que sabíamos que seria para o nosso bem. Seríamos passíveis de dar um passo adiante na nossa evolução e nos colocamos à disposição para passar por algumas vicissitudes, para passar por essas chamadas provas, que foram escolhas nossas. E é claro que só há permissão do plano espiritual, vinda do mais alto, quando se sabe que nós podemos enfrentá-las e perpassá-las. Acontece que muitas vezes nós sucumbimos, e isso faz parte da nossa tentativa, erro, acerto, tentativa, e é aqui que ele nos coloca que é dada a oportunidade de quitar a dívida de uma forma mais branda e mais rápida. E ele continua: o homem que sofre assemelha-se a um devedor de uma grande quantia, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte, dou-te quitação de toda a dívida e estarás livre. Veja só, ele diz: se me pagar hoje a 100ª parte, ou seja, a 100ª parte da dívida, 1%. Se você me pagar hoje, eu, vamos dizer assim, considero quite comigo. Qual devedor que não ficaria feliz, mesmo passando por privações, para se libertar de uma grande dívida, sabendo que pagaria apenas a 100ª parte do que devia? Ao invés de reclamar do seu credor, não lhe agradeceria? Aí vem a palavra mágica do reclamar, né? Que nós reclamamos pelas dificuldades pelas quais passamos, mas certamente elas são muito menores do que aquilo que talvez tenha sido combinado lá atrás, ou até aquilo que de fato teríamos que efetuar como pagamento. Ah, mas eu tenho que me sentir sempre uma pessoa culpada por isso? Não. Na verdade, nós estamos falando em evolução, nós estamos falando em aprendizado. O sofrimento e a dor realmente fazem parte do nosso aprendizado. O sofrimento e a dor quebram o orgulho, transformam os sentimentos, abrem corações, abrem novas possibilidades, trazem muitas vezes a oportunidade do perdão. Claro que, dependendo de como a criatura a recebe, pode haver um momento inicial de revolta, pode haver um momento de não aceitação, mas para isso nós temos a eternidade. Mas nós não queremos permanecer eternamente girando em torno de algumas dívidas nossas. Nós queremos ir adiante e deixar isso para trás, e quando olhamos para a nossa história, podemos perceber: realmente houve evolução, realmente eu consegui, alcancei, superei. Teremos algumas cicatrizes
E o aprendizado tem tudo isso. E ele continua. Este é o sentido das palavras bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. São felizes porque estão pagando suas dívidas e depois de pagar ficarão livres. Porém, se ao procurar quitá-las de uma maneira que se endividarem de outra, tornam maior o tempo para a sua libertação. Portanto, cada nova falta aumenta a dívida. Então, que nós saibamos quitar aquilo que precisamos quitar de uma forma positiva, usando todo esse aprendizado que já adquirimos, porque nós já temos consciência de muita coisa, do que é certo, do que é errado. Qual é o procedimento? Ah, mas eu incorri no mesmo erro, no mesmo equívoco. Vamos tentar de novo. Mas sempre procurando o caminho do bem, o caminho da sensibilidade e da empatia para com os outros, dos nossos irmãos, próximos e não próximos, transmitindo um pouco de paz para o mundo tumultuado e violento que nós podemos enxergar hoje à nossa volta, criando barreiras para esse tipo de comunicação negativa, que nós sejamos aquele muro de parada em que aquilo que é ruim chega e não vai mais adiante, que nós possamos retransmitir, replicar o que for positivo, porque aí nós estamos, além de quitando as nossas dívidas, começando a gerar o chamado crédito. Nós começamos a reverter a nossa situação, nós começamos a reverter o saldo da nossa conta. Entre essas faltas é preciso colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. Se lamentamos as aflições, se não as aceitamos com resignação e como algo que se deva merecer, se acusamos Deus de injusto, contraímos uma nova dívida que nos faz perder os frutos que a lição dos sofrimentos nos poderia dar. É por isso que recomeçamos sempre, como se a um credor que nos cobra pagássemos algumas parcelas e ao mesmo tempo contraíssemos novas dívidas. Então nós temos que quebrar esse ciclo, porque essa liberdade que ele nos aponta aqui é muito positiva, é muito boa. É a liberdade da leveza, de não dever, é a liberdade da paz de espírito, da consciência tranquila, e isso realmente é uma parte daquele dito céu, né? Quando entra no mundo dos espíritos, o homem se assemelha-se ao operário que comparece no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá, eis o prêmio da tua jornada, e a outros, aqueles que se julgaram felizes na terra, viveram ociosamente, cuja felicidade constitui-se na satisfação do seu amor e seus desejos, ele dirá, a ti nada cabe, pois já recebeste teu salário na terra, vai e recomeça a tua tarefa. Porque realmente nós não estamos aqui de férias, né? Nós não estamos no resort da terra, nós estamos num local de trabalho, de entrega, de provações, de expiações, de momentos felizes também, de belezas, que basta olhar à nossa volta e nós identificamos quanta beleza Deus nos colocou à volta, mas essa consciência de que há uma missão, há uma tarefa a seguir, há pequenas ou maiores dívidas a se quitar, sem se rebelar contra ele, porque na verdade essa responsabilidade é nossa e não dele, nós teremos alcançado esse oceano de paz. Então, como escolha, está aqui no livro O Pão Nosso, no item 64. Melhor é sofrer no bem. Tem tudo a ver com isso que nós estamos falando aqui.
Porque melhor é que padeçais fazendo o bem do que fazendo o mal, se a vontade de Deus assim o quer. Pedro, na epístola, capítulo 3, em sua epístola, item 17. Para amealhar recursos financeiros que será compelido a abandonar precipitadamente, o homem muitas vezes adquire deploráveis enfermidades que lhe corroem os centros de força, trazendo morte indesejável. Comprando sensações efêmeras para o corpo de carne, comumente recebe perigosos males que o acompanham até os últimos dias do veículo em que se movimenta na terra. Encolerizando-se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios à vida física. Recheando o estômago em certas ocasiões, estabelece a viciação de aparelhos importantes de instrumentalidade fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal pelo simples prazer da gula. Por que temer os percalços da senda clara do amor e da sabedoria, se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de forças vingadoras e perturbadoras? Como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações e as incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema vitória do bem, se o combate pelo triunfo provisório do mal conduz aos batalhadores a tributos aflitivos de sofrimento? Gastemo-nos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhe as nossas vidas. A arma criminosa que se quebra e a medida repugnante consumada provocam sempre maldição e sombra. Mas para o servo dilacerado no dever e para a lâmpada que se apaga no serviço iluminativo, reserva-se destino diferente. Ou seja, tudo está no livre-arbítrio, nas nossas escolhas, já decorrentes daquelas outras anteriores que já fizemos e que estamos aqui para cumprir aquilo que prometemos. E eu acredito piamente que nós estamos no caminho, que esse é o caminho, com percalços, com dificuldades, mas nós estamos aqui no intento de alcançar, de conseguir, de lograr o sucesso no sentido de sermos exemplos como o Mestre o é, de sermos luz uns para com os outros e temos aqui o serviço iluminativo, como diz um texto, com ele um destino diferente. Nós estamos aos poucos mudando, traçando o nosso destino, que ele seja melhor, desde os passos que damos aqui nessa terra e aos passos para a eternidade, porque é esse caminho que realmente nos interessa, é o da vida espiritual, porque essa aqui cessa rápido e a outra é eterna. Então, amigos, que fiquem bem, não se esqueçam de fazer o Evangelho no lar, das orações, dos bons pensamentos, que nós possamos nos reencontrar. Fiquem com as vibrações do Senhor Eufrásio e se cuidem e fiquem bem. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Até breve.